ESP-NOW é um protocolo de comunicação sem fio criado pela Espressif para os módulos ESP32 e ESP8266. Ele permite que 2 ou mais dispositivos troquem dados sem precisar de Wi-Fi, sem router e com baixíssimo consumo de energia. Hoje eu não vou apenas te ensinar como utilizar esse protocolo, mas também farei um teste prático colocando à prova e verificando se realmente o ESP-NOW é uma boa alternativa para comunicação em comparação com Wi-Fi e Bluetooth. Ainda nesse vídeo eu vou te dar dicas práticas de como evoluir os seus projetos, tirando eles da protoboard e utilizando inclusive este mesmo protocolo em um produto final. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e esse canal aqui é um local dedicado para eu compartilhar com vocês as minhas experiências, os meus projetos e um pouquinho da vida de quem desenvolve hardware na prática. Hoje eu vou te apresentar o ESP-NOW, que é uma alternativa muito interessante para o Wi-Fi e para o Bluetooth. Em ambientes que não é necessário trocar um grande volume de dados, que você tem dificuldade de utilizar o Wi-Fi ou o Bluetooth não vai conseguir pegar a distância que você precisa, ESP-NOW é uma excelente alternativa e inclusive é uma opção que eu dou para a galera que gosta de desenvolver fantasias e cosplays e gostaria de comandar algumas coisas remotamente. Então já fica nesse vídeo porque tem bastante instrução interessante, vou fazer um passo a passo aqui junto com vocês. Te prometo que você não vai sair desse vídeo aqui sem compreender completamente o ESP-NOW e sem ter as informações necessárias para você começar a desenvolver os seus projetos utilizando esse protocolo. E o meu estilo por aqui nunca é só te trazer algumas informações soltas, é sempre te mostrar a mão na massa e também te mostrar possibilidades de como empreender utilizando essas tecnologias que eu tô te mostrando. Eu trabalho com desenvolvimento de hardware e eu tenho os meus próprios produtos porque eu sou dona de uma marca de acessórios criativos, tecnológicos, utilizando muita eletrônica e muito desenvolvimento de hardware. Então por aqui você nunca vai ver um conhecimento um pouco solto, eu sempre vou trazer mais para perto do que você consegue fazer com isso na vida real. Por mais que as experiências aqui às vezes sejam um pouco lúdicas, eu sempre vou te trazer conhecimentos que você vai conseguir com certeza utilizar se você estiver pensando em construir um produto com a tecnologia ou com o conhecimento que eu estou te passando por aqui. Por isso, se você gosta desse universo de desenvolvimento de hardware, já se inscreve aqui nesse canal, participa do nosso grupo do Discord e também vem para as nossas lives que acontecem às 8 horas da noite. Muitos projetos que vocês veem prontos aqui nos vídeos começaram em live. É em live que eu consigo trocar uma ideia aqui com a comunidade, é onde eu realmente dedico um tempo para responder todas as perguntas e atender aí todos os pedidos de vocês. E a patrocinadora do nosso vídeo de hoje é a Celos. A Celos é uma ferramenta que usa inteligência artificial para te ajudar a encontrar os esquemáticos eletrônicos para os seus projetos. Eu tenho usado bastante a Celos aqui recentemente para os meus projetos de hardware, inclusive desenvolvemos em conjunto um projeto chamado Julia Pi, que foi a minha primeira devboard, e esse projeto ele iniciou todo dentro da Celos, onde eu consigo desenvolver a arquitetura do meu projeto e essa arquitetura vai ser analisada pela inteligência artificial da Celos e vai conseguir sugerir os esquemáticos que atendem às necessidades do meu circuito. Ainda na Celos eu consigo gerar toda a boom list dos meus componentes eletrônicos e também já extraio os arquivos de desenvolvimento, com a board já pré-montada, os esquemáticos todos montados para agilizar muito o meu processo de estudo e desenvolvimento. No final desse vídeo eu vou voltar um pouquinho na Celos porque tem bastante ferramentas interessantes para você conseguir integrar os chips da ESP32 dentro dos seus projetos. Então ainda nesse vídeo eu vou voltar nessa ferramenta para te mostrar como que você consegue de fato desenvolver um produto para utilizar o ESP-NOW. Ainda nesse vídeo a gente vai ver código, a gente vai ver circuito, a gente vai ver prática, mas vamos começar com um pouquinho de teoria. Vamos falar sobre o ESP-NOW e por que você deve usar essa tecnologia e não o Wi-Fi e Bluetooth em alguns casos. O ESP-NOW é uma tecnologia que permite um longo alcance, diferente da Wi-Fi, diferente do Bluetooth. Você consegue com o ESP-NOW, de acordo com a fabricante, até 200 metros em campo aberto. Isso é bastante coisa e com baixíssimo custo de energia. A maior desvantagem dessa tecnologia é o tamanho da troca de dados. Você consegue apenas transportar 250 bytes por vez. Para quem está acostumado com engenharia e sistemas embarcados, consegue fazer bastante coisa com isso, mas dá para entender que não vai ser a mesma capacidade que você teria com uma conexão com a internet, por exemplo.
Mesmo assim, é um protocolo que consegue trocar essas informações muito rápido. E ainda nesse vídeo eu quero fazer um teste que eu nunca fiz antes, que é realmente testar o S-Pinal na prática e saber se ele realmente vai conseguir fazer essa troca de dados com 200 metros de distância, porque essa é a maior vantagem desse protocolo. É claro que se não for em um campo aberto, você não vai conseguir esses 200 metros, assim como o Bluetooth ia ser uma tecnologia que quanto mais paredes e obstáculos, menor é a distância de transmissão. Mas mesmo assim, ele ganha muito em comparação com o Bluetooth, que eu consigo fazer a comunicação de apenas alguns metros. A forma de comunicação do ESP vai funcionar naquele modelo emissor-receptor, também conhecido como mestre e escravo. E com o S-Pinal você consegue fazer diferentes comunicações. Você consegue ter um emissor e um receptor, um emissor para vários receptores, você consegue ter vários emissores para um receptor, você consegue fazer o receptor ser emissor e o emissor ser receptor, então eles poderiam se comunicar entre si livremente. E você poderia também ter uma cadeia de vários ESPs se comunicando, emitindo e recebendo informações. A única coisa que você precisa ter quando você for fazer o envio de uma mensagem é o endereço MAC para onde você quer enviar. O endereço MAC é exatamente como o endereço da nossa casa. E a informação que você está enviando é exatamente como se você estivesse escrevendo uma carta e enviando para determinado endereço. Ela vai chegar lá. Quando ela chegar, ela vai ser lida pelo receptor e a partir disso você consegue processar essa informação. O receptor não precisa conhecer o endereço do emissor, mas o emissor precisa saber o endereço do receptor. Eu sei que é agora onde a coisa começa a ficar confusa, então eu preparei um exemplo aqui para a gente construir esse exemplo juntos. Pegar o endereço MAC dos ESPs e depois fazer uma comunicação, tendo um emissor e um receptor. Vamos começar então com a parte de código, onde eu vou te mostrar como conseguir o endereço MAC de cada um desses ESPs. Então vamos começar com o código para descobrir o endereço MAC. Lembrando que os comandos aqui para descobrir o endereço MAC você poderia adicionar já no seu código final do seu emissor e do seu receptor. Eu estou fazendo aqui separadamente uma questão mais didática mesmo, mas você pode depois tranquilamente unificar esse código, tá? Eu vou deixar também esses códigos aqui em uma pastinha do Drive que eu estou deixando aqui nos comentários, junto também com uma referência que eu utilizei para fazer a comunicação S-Pinal com ESP32 e uma referência de como fazer a comunicação S-Pinal com ESP8266. Muda pouca coisa entre elas, é só uma questão de bibliotecas, mas eu vou deixar as duas referências também aqui na descrição desse vídeo, que foi o que eu utilizei para construir esse conteúdo aqui para vocês. Eu vou utilizar o ESP8266, mas lembrando que você pode utilizar a mesma lógica com os comandos e bibliotecas para o ESP32 para fazer funcionar por aí também. Vamos lá, para descobrir o endereço MAC do meu ESP, a única coisa que eu preciso fazer é pedir para que ele printe o endereço MAC através dessa função aqui, wi-fi.macaddress. Para chegar até lá, o que eu preciso utilizar as bibliotecas do S-Pinal e a biblioteca de Wi-Fi do ESP específico que eu estou utilizando. O Wi-Fi Mode vai ser o Wi-Fi STA. Eu vou dar um serial begin, porque eu vou escrever na minha serial. Esse comando aqui para testar, para ver se o S-Pinal foi iniciado corretamente no meu ESP. E aqui está o meu print, onde primeiro eu printo MAC address, e depois faço a impressão do endereço MAC. Eu vou gravar aqui esse código no meu ESP para você ver como que vai ficar a saída no serial monitor. Deixa eu abrir aqui o meu serial monitor de novo, dar um reset. Agora sim, ó. Esse daqui é o endereço MAC do meu ESP. Eu já aproveito para pegar esse endereço MAC e registrar em um papel e colar em cima do meu ESP. A única coisa que eu preciso é do endereço MAC para quem eu vou enviar os dados. Eu não preciso do endereço MAC do meu emissor, a não ser que lá do meu receptor eu queira mandar uma mensagem de volta para o meu receptor. O que eu gosto de fazer logo que eu estou começando um projeto com o S-Pinal é já de colocar todos os ESPs, rodar esse códigozinho aqui, anotar no papel, colar em cima da placa, assim se eu precisar em algum momento fazer alguma atualização de código, mudar um pouquinho a estratégia do meu código e acabar querendo enviar mensagens do meu receptor para o meu emissor também, eu vou precisar do endereço dele. Então eu já passo esse código aqui, já registro os endereços MAC para ter tudo registrado antes de começar.
Agora vamos entender o código do emissor. O meu emissor aqui, ele vai ser bastante simples. Eu decidi colocar só um botão e esse botão vai enviar uma mensagem simples, mas a mais simples possível para você conseguir entender realmente o básico. Eu sempre recomendo você começar com exemplos muito simples quando você vai tentar dominar uma tecnologia pela primeira vez, porque eu vejo muita gente já tentando adequar o que está aprendendo para a sua ideia final e às vezes se embabaca aí nesse processo. Então, a ideia aqui é realmente te mostrar uma estrutura muito simples e te mostrar o basicão de Espinal para você não se assustar logo de início com essa tecnologia, tá? Então, começamos aqui novamente colocando a biblioteca de Espinal e a biblioteca de acesso a Wi-Fi. Eu vou iniciar aqui colocando o endereço MAC para quem eu vou enviar a mensagem. Então, nesse momento, eu estou no emissor. Eu preciso saber para quem que eu vou mandar o endereço, para onde vai essa mensagem, entendeu? Também vou declarar aqui o meu botão e a mensagem que eu vou enviar, ela segue essa estrutura aqui, que é uma struct. Essa estrutura funciona da seguinte forma, ó, eu vou até dar uns espaços aqui para você ver bem certinho como que ela funciona. Eu vou definir a estrutura, então typedef struct message. Aqui dentro eu posso colocar várias variáveis, eu posso colocar uma variável booleana, um char, posso colocar um inteiro. Eu vou até te mostrar aqui no exemplo, que eu vou deixar aqui na descrição, que a estrutura criada aqui conteve um char, um inteiro, um float, um string e um booleano. Tudo isso na mesma estrutura. O Espinal ele vai trabalhar enviando essa estrutura. E eu posso enviar várias informações ao mesmo tempo, desde que ela esteja dentro daquele limite de memória de 250 bytes. Aqui a gente está fazendo uma coisa muito simples, eu tenho apenas um botão, eu vou enviar apenas a informação se esse botão foi clicado ou não. Para finalizar, eu finalizo a minha struct e defino ela como myData. E a partir de agora eu sempre vou chamar essa estrutura de myData. Eu poderia ter outras estruturas e enviar outras estruturas dependendo da informação que eu quero passar com Espinal. Eu não preciso ter apenas uma struct, posso ter várias, mas eu vou enviar uma de cada vez. O Espinal ele funciona numa dinâmica de callback. O callback ela é uma função que ela vai ser como se fosse um gatilho. Quando o seu ESP identifica que ela está acontecendo, ele vai parar tudo para tratar essa informação. Então a gente tem aqui o nosso callback de quando a gente envia a mensagem. Toda vez que a gente enviar uma mensagem com Espinal, quando o Espinal for ativo no meu emissor, essa função aqui vai ser ativada e vai ser executada. E no callback de envio eu tenho apenas aqui algumas informações para determinar se teve um sucesso ou não no envio da mensagem. Organizando o meu setup, então, eu começo com serial begin, depois eu faço a estruturação aqui do meu botão, colocando ele como um input, o Wi-Fi mode, Wi-Fi no modo STA, temos aquela verificação para saber se o Espinal foi iniciado corretamente. Aqui eu deixei aquele trechinho de código sobre o MAC address, então eu posso acabar revisitando essa informação caso necessário. E aqui eu também já defini a minha mensagem que está lá na estrutura de myData como 0 para a gente começar com ela zeradinha. Então lembrando que agora para eu conseguir mudar o conteúdo da mensagem, eu vou sempre utilizar o myData ponto a variável que eu quero utilizar. Se tivessem outras variáveis aqui, eu poderia acessar elas com myData ponto o nome da variável. No caso, myData ponto mensagem é igual a 0. Essas duas configurações aqui são para configurar o Espinal. Então essa primeira aqui é para colocar ele no modo controller, então ele é o meu emissor. E essa outra função aqui é para determinar que aquela função de callback precisa ser ativa toda vez que a gente utilizar o Espinal. Vou fazer a comunicação aqui com o meu peer, ou seja, com quem eu quero enviar, com o meu par. Esse aqui é o endereço dele que a gente determinou aqui em cima. Se eu tivesse outros endereços, eu poderia criar outros endereços e fazer essa comunicação aqui nesse momento. E eu vou me comunicar com o ESP que estará no modo slave, ou seja, ele será o meu receptor. 1, nulo e 0 para finalizar aqui a configuração. Agora aqui dentro do loop é onde eu vou construir a lógica do meu projeto, para que eu vou utilizar esse botão, e a minha ideia é ligar e desligar alguns LEDs que estarão lá no meu receptor. Então aqui, usando o mesmo botão, quando eu clicar uma vez ele vai ligar, quando eu clicar de novo ele vai desligar, ele vai só mudar os estados da mensagem. Então aqui, quando o botão for pressionado, ou seja, quando o meu botão receber a informação de low, se dentro lá da minha mensagem estiver o valor 1, ele vai mudar para 0, se não, ele muda para 1. Então eu vou ficar mudando os estados ali, a informação da mensagem.
Agora, para enviar esta mensagem, enviar essa variável utilizando o Espinal, eu vou criar essa estrutura aqui, ó, onde eu crio uma variável chamada resultado, result, ativo o Espinal send, endereço, a minha estrutura de dados, o meu MyData, no tamanho do MyData. Agora eu posso verificar o resultado dessa operação aqui para saber se eu tive sucesso no envio ou se eu tive algum erro. Esse teste aqui ele é muito interessante porque se lá na outra ponta o meu receptor não estiver ligado ou estiver apresentando algum problema, eu vou conseguir saber aqui nesse momento. Esse pequeno delay aqui é realmente para desacelerar esse processo. Quando a gente clica no botão utilizando o Espinal, ele vai enviar várias vezes essa mensagem ao mesmo tempo, loucamente, porque só o micro tempinho que a gente está ali pressionando o botão, ele já consegue enviar várias vezes a mensagem. Então eu coloquei aqui um delay de 300 milissegundos, só para a gente conseguir fazer o clique e ele enviar apenas uma vez essa mensagem, e a gente não ficar mudando os estados ali dessa informação. E aqui finalizamos o código do meu emissor. Agora vamos falar sobre o receptor. Como eu falei lá quando eu estava explicando o emissor, eu quero trabalhar com uma fita de LED RGB endereçável, e para trabalhar com essa fita de LED, a minha biblioteca favorita é essa daqui, WS2812FX. De longe, eu acho que ela é a biblioteca mais fácil de utilizar e com efeitos pré-programados mais legais, tá? Tem outras bibliotecas muito famosas, mas essa daqui é a que eu mais gosto de usar. Então a gente começa o meu receptor com o Espinal e a conexão com Wi-Fi e a declaração da minha biblioteca, que eu vou trabalhar os LEDs. Para os LEDs, eu vou contar 40 LEDs, que foi o tamanho da minha fita. Eles estarão conectados no pino 0. Aqui eu vou fazer a declaração da minha fita de LED, colocando a quantidade de LEDs, o pino que está conectado, e esse daqui é o tipo de LED que está sendo utilizado. Aqui novamente eu vou fazer a construção daquela estrutura de dados, porque eu preciso ter ela idêntica no emissor e no receptor. Então aqui novamente eu tenho o MyData junto com o inteiro, recebendo uma mensagem. E aqui eu tenho a função de callback do meu receptor. A função de callback do meu receptor ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser um pouquinho mais completa, porque aqui eu já posso, se eu quiser, colocar alguma lógica envolvendo o funcionamento do meu circuito já no callback. Então agora ela vai se chamar onDataReceive, ou seja, quando eu receber uma informação, contendo o endereço MAC, a estrutura de data e o tamanho. Essa função aqui ela vai fazer uma cópia do que eu estou recebendo no meu callback, que é o incoming data, para dentro do MyData que está agora aqui dentro do meu receptor. Por isso que as duas informações, as estruturas, elas precisam ser idênticas. Então aqui eu vou colocar o MyData, o incoming data, que é o que eu estou recebendo pelo callback, e vou tirar o tamanho do MyData. Agora eu posso usar aquela minha estrutura de MyData livremente no meu código, como se eu tivesse exatamente a mesma estrutura de mensagem nos dois lugares, porque ela já foi copiada aqui para dentro. Aqui como padrão eu coloquei quantos bytes que foram recebidos e a mensagem que foi recebida. Da mensagem que foi recebida eu já posso construir aqui dentro do callback a ação que eu quero a partir da informação recebida. Eu poderia também utilizar essa mesma lógica dentro do meu loop, mas eu decidi fazer tudo aqui dentro do callback porque é uma informação, uma estrutura pequenininha, né? Uma instrução pequena que eu preciso dar para os meus LEDs. Então a lógica para trabalhar aqui com os meus LEDs foi a seguinte: se a minha mensagem tiver o valor 1, significa que o botão enviou o comando de ligar, eu vou colocar os meus LEDs para o modo 47 e vou dar um start. O modo 47 ele já é um modo pré-programado na biblioteca W82812FX e ele é aquele efeito natalino. Então a única coisa que eu preciso fazer é realmente escolher o número do efeito que já foi programado na biblioteca. Isso é ótimo. Se não, significa que veio outra informação, ou no caso veio 0, então ele vai dar um stop para desligar os meus LEDs. Dentro do meu setup, ele é muito parecido com o meu emissor. A gente vai ter o begin, a gente vai colocar o Wi-Fi no modo STA, faremos a verificação se o Espinal foi iniciado corretamente, colocaremos o endereço MAC dele aqui nesse momento. Agora, nas duas configurações, eu vou colocar ele então como modo slave, ou seja, ele é um receptor, e a minha função de callback é o onDataReceive. Então, toda vez que o Espinal for ativado, ou seja, quando ele receber uma informação lá no meu endereço MAC, essa função aqui precisa iniciar instantaneamente. Temos as configurações do LED, onde eu vou dar um init,
vou setar também o brilho e o speed, e dentro do meu loop eu preciso colocar essa função aqui para conseguir fazer a ativação dos meus LEDs. E é só isso para o meu receptor. Agora vamos montar essa eletrônica para fazer tudo isso funcionar em conjunto. Já para o meu receptor eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu decidi utilizar essa fita de LEDs aqui, porque depois eu estou planejando fazer alguma coisa com isso ainda. Eu prendi as duas fitas aqui na mesa só para facilitar a solda, tá? Se você tem uma fita contínua, você não vai precisar fazer isso, é só soldar os cabinhos ali para conectar no microcontrolador. Então eu comecei soldando essas duas fitas de LED uma na outra para dar o tamanho que eu precisava. Lembrando que as conexões no microcontrolador precisam estar nesse lado aqui, GND, DI, que significa entrada, e os 5 volts. E para facilitar a conexão, eu vou usar esses jumpers. Essa fita de LED que eu estou usando são LEDs RGB endereçáveis, então eles têm 3 pinos: o VCC, o GND e os dados. O VCC e o GND foram conectados na minha dev-board. O VCC está conectado no pino de 5 volts, o GND no GND, e o pino de dados foi conectado na porta D4. E eu vou usar aqui o módulo de carregamento de bateria junto com a bateria, que esse aqui é um circuito que eu te mostrei como fazer em outro vídeo que já está aqui no canal sobre como energizar os seus circuitos. E também vou colocar um switch para poder ligar e desligar. Essa bateria que eu estou usando é uma bateria de 3.7 volts. Em teoria, os meus LEDs só ligariam com 5 volts, mas esse tipo de LED aqui permite você energizar ele com uma tensão menor, mas ele vai perder um pouquinho da eficiência luminosa dele. Claro que se você quiser aproveitar o máximo que esse LED vai te proporcionar, você pode também utilizar um boost de tensão em conjunto com esse circuito para conseguir fornecer os 5 volts para o LED. Mas normalmente quando eu vou usar esse tipo de LED aqui para efeitos e principalmente para quando eu quero utilizar ele para visualização e não iluminação, 3 volts já é mais do que suficiente e você vai ver isso na prática. E eu vou fazer a conexão da minha bateria aqui no 3.3 volts. E o polo negativo da bateria vai no GND. Agora eu consigo ligar e desligar esse circuito aqui com esse botão. O meu circuito emissor ficou assim. Temos um botão, um resistor que vai até o VCC, temos um fiozinho que vai até o GND e temos aqui o fio de dados, que a gente vai fazer a leitura do botão, que está aqui conectado na porta de número D4, que daí no software a gente vai colocar como 02, porque eu estou utilizando a biblioteca ali do ESP genérico. Compacto, pequenininho, já vai fazer o nosso... Olha que legal ficou o resultado, ó. Clica no botão, os LEDs acendem, clica de novo, apaga. Então agora eu tenho um controle à distância aqui desses LEDs e, claro, que eu vou colocar eles no meu gorrinho de Natal e a gente vai testar isso daqui à distância de verdade. A minha ideia aqui é colocar o meu circuito receptor em um gorro natalino. Vamos aproveitar que a gente já tá nesse espírito natalino, que é final de ano. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas pra mim aqui nesse momento já é Natal. Então vou usar aqui a minha cola quente. Acho que fazia tempo que a gente não usava a cola quente por aqui. Eu sei que vocês estavam com saudade tanto quanto eu de algumas gambiarras com cola quente. E depois de conectar tudo, o meu gorro natalino está desse jeitinho aqui. Que bonitinho! Ai, tá uma gracinha, amei. Acho que a gente precisa testar isso em algum lugar. Bom, e agora acho que a gente pode até fazer um teste aqui dentro antes de a gente botar o nosso espinal à prova em campo aberto. Ah, funciona! Ok, agora que eu estou bem natalina, acho que a gente pode testar isso em campo aberto, porque não tem graça eu fazer um controle para acionar esses LEDs aqui da minha bancada, certo? Certo. E isso vai ser uma boa simulação para quem quer utilizar esse tipo de LED aqui e esse tipo de sistema em fantasias e em cosplays, e precisa que alguém que fique na plateia ali comande todos os efeitos por você. Então essa é uma forma de você conseguir uma boa distância para comandar o que você precisar.
motores, LEDs, mensagens, o que você precisar você consegue fazer com o SP Now. E eu acho que essa é uma das melhores alternativas para quem está trabalhando com efeitos especiais. Então vamos lá testar o alcance do SP Now. Então, ó, antes de sair, vamos lá, em 0 metros, vamos fazer o teste aqui, ó. Liga e desliga, ó. Tá vendo? 0 metros. Ó, beleza. Agora vou passar o gorro aqui pro João e ele vai andar até 100 metros aqui pra gente fazer o primeiro teste. Pode pegar. Aqui, ó. Primeiro a gente tem que achar a marcação no chão, né? Vamos achar aqui alguma marcação. Encontramos aqui uma marcação. Estamos aqui em 200 metros. Então o João vai andar até o 300 enquanto eu vou realizando os acionamentos. Não deu certo de ele colocar o gorrinho na cabeça. Meu gorrinho é pequeno demais pra cabeça dele. Então ele vai segurar assim, ó, na mãozinha assim, ó. Ó, tá vendo? E a gente vai ir, ó, acionando o gorrinho dessa forma aqui, tá bom? Vamos ver. Pode andar. E lá vai ele, andando com o gorrinho. Nesse momento acho que não deu nem 20 metros. Eu já consigo ligar? Será? Ele não tá demonstrando nenhuma reação se tá ligado ou não. Aí, ó, tá ligando por enquanto. Ok, conseguimos ver que tá ligando. Ó, eu ainda consigo ligar e desligar. Acho que vocês não estão mais vendo. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Eu acho que ele não chegou em 100 metros ainda. Deixa eu ver. Gente, já não tá mais funcionando. Ah, ele deu um joinha, quer dizer que funcionou. Ó, ainda consigo ligar e desligar. Lá vai ele. Eu acho que ele deve estar próximo de 100 metros agora. Ai, que teste maluco, meu Deus. Vamos ver. Ó, ainda tô acionando, tô conseguindo ver na mão dele que tá funcionando. Ele deve estar bem próximo dos 100 metros agora. Nossa, eu não sabia que eu não ia conseguir enxergar direito. E lá vai ele. Ok, 100 metros, 100 metros. Cliquei uma vez. Cliquei mais uma vez. Ixi, gente, nem 100 metros? Tá funcionando? Eu acho que não tá funcionando, eu não consigo enxergar. Aí, funcionou! Funcionou, agora eu vi. Ok. Desliguei aqui. Nossa, mas ele tá indo longe. Olha, ter funcionado 100 metros já é uma grande vitória, né? Um negócio desse. Deixa eu tentar clicar de novo aqui. Eu acho que dependendo de como que a antena tá posicionada aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou colocar ela bem posicionada pra lá, vamos ver. Eu tô clicando várias vezes pra ver se chega o sinal. Acho que agora não tá funcionando. É, amigos. Acho que agora é o limite. Ele tá voltando. Vamos ver até onde ele chegou. É, eu não tava muito esperançosa pra 200 metros, não. Mas ter chego em 100, eu acho que foi uma boa. Os testes que eu vi na internet, nenhum mostrava teste em vídeo, assim. Mostrava, tipo assim, andei de tal a tal distância, coloquei as antenas viradas, assim, assim, assim. Eu não consegui saber muito bem para qual lado tá a antena, porque ela tá dentro do gorrinho de Natal, né? Então pode ser que se a gente alinhasse certinho as antenas, num local bem retinho, a gente conseguiria chegar em 200 metros, mas aqui é um campo bem aberto, como vocês puderam ver, mas não chegou. 100 metros, acho que se as antenas estiverem bem conectadas, funciona. Mas eu acho que funcionaria bem, por exemplo, em 50 metros, 20 metros. Ó, agora a gente já tá chegando pertinho, eu já consigo ver de novo ali, ó, o gorrinho funcionando. Então, assim, daria uma boa distância, por exemplo, se você tivesse com alguma coisa em cima de um palco ou dentro de algum terreno, sabe, pra você acionar. Eu tava clicando, tu não tava conseguindo ver, né? 150 mais ou menos. 150 mais ou menos? Ah, então olha, gente, 100 funcionou bem, né? 100 funcionou. Eu não tava vendo, eu não consegui enxergar direito, mas então no 100 ali... Ele não funcionou tão bem, assim, dava pra ver que ele... Às vezes eu clicava e não ia, né? Parecia que ele demorava pra, tipo assim, sabe quando tá com delay? Tá. Ele demorou pra chegar, e quando você apertava mais vezes, ele ligava e desligava. Ah, tá. Aí, mas ele funciona. Tá. Mas acho que chegou no mais ou menos 150, ele não funcionou bem. Tá, eu queria testar em, tipo assim, uma distância menor pra ver a consistência. Por exemplo, assim, em mais ou menos uns 20 metros. O 100 tá logo ali? Ó, ali naquele banco ali é o
Sendo banquinho verde, então eu só vou dar mais uma andadinha aqui pra gente tentar fazer um teste de mais ou menos 50 metros, pode ser? Vai até o banquinho verde lá? Vamos ver, vamos tentar fazer, porque eu queria ver assim, num cenário onde, por exemplo, tivesse em cima de um palco em uma apresentação e alguém estivesse tentando comandar esses gorrinhos de Natal. Vamos tentar fazer um cenário mais ou menos real, assim. Tá lá ele, ó. Vai chegar até o banquinho verde, que vai ser a marcação de mais ou menos 50 metros, ó. Aqui eu vou ligar. Não tá indo? Nossa, acho que agora parou de funcionar de vez, mas acho que é por causa da bateria. Ah, funcionou. Ah, agora sim, ó. Acho que é o que eu tava clicando aqui, ó. Agora tá funcionando. Ó, nossa, agora tá funcionando na verdade muito bem. Acho que é porque eu tava batendo aqui, como eu tô com esse meio que protótipo, pode ser que eu tava dando um mau contato, ó. Ó. Show. Perfeito. Bom, então a minha conclusão com esse teste é que 200 metros realmente não, mas até uns 100 metros daria para mandar tranquilamente aí as mensagens, e se fosse uns 50 metros aí dentro do mesmo terreno, ou o acionamento em cima de um palco, dentro da mesma casa, o acionamento ficaria perfeito e ele é bem rápido, tá? Ó, eu tô aqui com o acionadorzinho, na verdade eu tô batendo um pouquinho nele, ele tá meio inconsistente, né? Então às vezes ele não tá funcionando, não é nem por causa do... Pra julgar, falar que ele não chega nos 200 metros com essa gambiarra. Bom, já que a gente tá com a gambiarra assim, então agora tá na hora de eu ensinar pra vocês como tirar isso aqui da gambiarra, pode ser? Combinado então, bora lá! E se você estava até esse momento buscando conhecimento sobre esse pinal porque em algum momento você pretendia aplicar em um produto real, deixa eu te apresentar um pouquinho aqui como que a Celos pode te ajudar nesse processo. Eu apresentei para vocês a Celos no início do vídeo, que a Celos é uma ferramenta que usa inteligência artificial para gerar esquemáticos eletrônicos, é uma ferramenta totalmente gratuita para você usar, o link já está aqui na descrição desse vídeo, e aqui na Celos você consegue já pegar esquemáticos praticamente prontos para você embarcar o ESP32. Eu utilizei no meu projeto uma DevBoard com ESP8266, mas se você está querendo profissionalizar, você pode partir para uma plaquinha com ESP32 e na verdade eu te sugiro que você já faça um sistema embarcado para o seu produto final, que você não fique dependendo sempre das DevBoards. Então eu vou colocar aqui, ó, I'm searching for... Não, vou escrever aqui, ó, ESP32. E aqui a gente já tem esse circuitinho aqui que eu gosto muito de usar. Inclusive já temos pedidos aqui no canal e eu vou fazer um vídeo completo, passo a passo, de como você embarcar o ESP32 no seu projeto, no seu produto final. Eu vou desenvolver um produto do zero junto com vocês. Isso vai ficar para um próximo vídeo, mas eu já quero te dar essa instrução de que você pode usar esse projeto aqui, que ele já está pré-pronto dentro das Celos, para você embarcar o ESP32. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Aqui eu já tenho a arquitetura básica desse projeto utilizando o ESP32 dentro das Celos. Aqui é uma estrutura básica mesmo, por isso a gente vai ter um outro vídeo dedicado a mostrar como que você pode modificar, como que você pode adicionar mais recursos. Vai ser um projeto que eu vou precisar adicionar muitos mais recursos por aqui, mas esse daqui já é um projeto inicial para você partir o seu desenvolvimento e utilizar, por exemplo, aqui o ESP32S3. Como eu falei, a Celos é uma ferramenta que vai te ajudar a encontrar esses esquemáticos. Então aqui, ó, quando eu venho ver mais cubos, eu já consigo ver as sugestões de esquemáticos já com todos os componentes necessários para que o chip do ESP32 funcione perfeitamente. Então aqui ele já vai trazer, por exemplo, o botão de Enable, capacitores, resistores necessários para que essa lógica funcione, a conexão aqui dos pinos de gravação, temos aqui resistores, temos os capacitores de desacoplamento, que isso tudo aqui já é indicação do fabricante desse chip aqui para que isso tenha no seu circuito. Então adicionando isso aqui no seu projeto, você pode escolher esse ou pode escolher outros ESPs também que já estão disponíveis aqui na Celos para você usar, escolhendo cada um desses cubos aqui, selecionando todos esses componentes eletrônicos, você consegue depois, aqui dentro da Celos, tanto gerar a sua boom list, e aqui você vai ter todos os componentes eletrônicos usados no seu circuito, quanto também extrair os arquivos de desenvolvimento. Os arquivos de desenvolvimento, eles já vão vir com os esquemáticos todos montados de acordo com o que você viu ali na seleção, e a sua board vai vir pré-organizada. Vou baixar aqui para você ver como vai ficar esse projeto.
É claro que aqui eu tô passando rapidinho para te mostrar esse desenvolvimento e te dar uma dica de ferramenta para usar, mas quando você for desenvolver o seu projeto aqui dentro da Celos, você vai fazer a leitura ali, vai fazer o estudo de cada um desses esquemáticos para fazer a seleção que você prefere e que mais se adequa ao seu desenvolvimento. Você consegue também a todo momento usar o Celos Design Assistant para tirar dúvidas e te ajudar a fazer essa seleção. Aqui eu exportei os arquivos de desenvolvimento para o Altium Designer, você poderia ter escolhido o KiCad ou Fusion, e aqui estão os esquemáticos, como eu te falei, e aqui está a minha board já pré-organizada para adiantar bastante aí do meu processo de desenvolvimento. A board ela já vem aqui com os componentes bem próximos de como eles precisam ser montados. Essa parte aqui do esquemático ela é desenvolvida por um especialista da Celos, então o posicionamento desses componentes aqui também já está de uma forma bastante estratégica para você não perder muito tempo tentando entender como encaixar cada coisa. Então aqui você vai fazer um bom trabalho de organizar sua board, de fazer a trilhagem e realmente dar a sua cara aí para o seu desenvolvimento de hardware. Se você quiser me ver fazendo tudo isso, eu desenvolvi a Julia Pi, que é a minha própria DevBoard, em conjunto com vocês usando a Celos. E eu fiz todo esse processo, já tem um vídeo registrado aqui no canal desse desenvolvimento. Vai lá, fala para mim se esse circuito aqui foi útil para você, se esse conhecimento sobre a Espinal vai fazer diferença no desenvolvimento dos seus projetos e também já deixa para mim aqui nos comentários o porquê que você veio atrás desses conhecimentos. Você está desenvolvendo algum projeto, algum produto? É um trabalho de faculdade? Um trabalho da escola, da feira de ciências? Me conta aqui nos comentários o que você pretende fazer com essa tecnologia, porque eu vou querer muito saber. E se você quiser entrar na nossa comunidade do Discord, para que a comunidade possa te ajudar, dar dicas também durante esse seu desenvolvimento, a nossa comunidade está aberta para você também. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para fazer parte aqui da nossa comunidade Julia Labs e também não perder nenhum conteúdo que eu trago para vocês. Por aqui nós temos lives, temos vlogs de desenvolvimento de projeto, eu mostro bastante da minha vida sendo engenheira de computação e estou sempre desenvolvendo algum projetinho maluco para você se inspirar. Então é isso aí, eu te vejo em um próximo vídeo e tchau! Olha, que uma chuva! É a neve! Feliz Natal! Ai, ai!